Olá, meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Me chamo Joelma Dias, sou professora em formação pela Unicesumar e nós estamos agora no módulo 54 e esse vídeo é para um trabalho, do nosso curso, no qual nós temos que falar sobre algo interessante que nós estamos estudando. E no módulo 54, nós estamos estudando sobre desigualdades sociais no Brasil. Então, um tema que eu gostei muito, me fez refletir bastante sobre a desigualdade no nosso país. Estamos estudando sobre os direitos humanos e falando sobre os direitos humanos, nós também temos o assunto das desigualdades. Nós vivemos em um país, o nosso Brasil, que é considerado um país ainda em crescimento, não é isso? É um país que ainda não é considerado um país rico, mas apesar de não ser considerado um país rico, nós sabemos que o nosso país ele tem grande potencial. O Brasil é grande produtor de vários setores, como carne bovina, como soja, como trigo, petróleo. Então, nós sabemos que o nosso país tem grandes riquezas. Mas o que nos chama a nossa atenção é que mesmo com muitas riquezas que o nosso país tem, grande parte da nossa população é uma população carente, é uma população que não tem recursos. E é sobre isso que estarei aqui conversando com vocês um pouquinho. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso. E é nítido quando a gente fala sobre desigualdade social, principalmente para quem mora em grandes centros, cidades grandes, com mais de 200 mil pessoas. É muito comum a gente ver várias comunidades, principalmente nos centros das cidades, de um lado uma grande comunidade, do outro lado grandes condomínios, com mansões enormes. Às vezes naquelas mansões moram duas, três pessoas, enquanto nas comunidades, em casas pequenas, moram 5, 6 pessoas. Então isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Outro dado importante, que é um dado do IBGE, O IBGE é um instituto muito conhecido de pesquisa e estatística do nosso país, que consta que toda a riqueza do país, todos os acumulados de riqueza do nosso país, se encontra nas mãos de apenas 10% da população. Pense, o nosso país é um país numeroso em pessoas, temos milhões de pessoas no Brasil e apenas 10% de toda essa população detém a maioria das riquezas para si. Então, assim, é uma conta muito, vamos até dizer, assustadora, se formos parar para analisar. Como que poucas pessoas detêm tanto dinheiro enquanto a maioria da população vive em uma situação de vulnerabilidade social. Muitas pessoas passam tantas dificuldades que têm que recorrer à reciclagem, a lixões. É uma realidade que nós vemos nos nossos jornais, nas mídias sociais, as pessoas que sofrem com a desigualdade. Muitas vezes, enquanto o seu vizinho ganha 4, 5 salários mínimos, o outro do lado ganha meio salário. E como viver com uma desigualdade desse tamanho, enquanto uns ganham tanto e outros ganham o mínimo? Não é verdade, pessoal? E quando você vai ao mercado, o preço é comum para todos. O preço é comum para todos. Se você vai analisar o preço do gás, é um preço fixo, é tabela para todos. Mas a maioria não consegue pagar por aquilo. Então, gostaria de ouvir também de vocês sobre esse assunto. O que seria, assim, interessante, das políticas públicas. Os governantes têm que se voltar mais para a população mais vulnerável. Não, muitas vezes nós temos muitas ONGs, programas sociais, pessoas que ajudam, pessoas que se doam para ajudar aqueles que vivem de forma mais carente. Mas precisamos de um olhar mais
particular, um olhar mesmo mais aprofundado de quem pode resolver esses problemas, que são os nossos governantes. Olhar mais para as massas mais fracas, para as pessoas que estão passando em uma situação mais difícil, né? E isso é sobre esse assunto que eu venho aqui hoje tratar com vocês. Gostaria que você deixasse aí o seu comentário aí na sua cidade, como que se você tem visto muitas dificuldades, se você tem visto muitas diferenças sociais, como você tem visto sobre esse assunto, o que tem te chamado a atenção? Conte para nós. Desde já gostaria de agradecer pela atenção de cada um que parou um pouquinho para assistir esse vídeo. Gostaria que você compartilhasse e comentasse também como anda aí no seu bairro, onde você mora, no seu estado, como que a desigualdade, como que as políticas públicas, como que o seu governante, como que o seu prefeito, o seu governador tem tratado isso, né? Aqui onde eu moro, temos um pouco de dificuldade em relação às desigualdades sociais. Apesar de termos políticas públicas, benefícios sociais, mas os governantes têm esquecido um pouco da população nessa questão. Gostaria que você comentasse nesse vídeo, falando um pouco da situação da sua cidade, do seu bairro, e desde já gostaria de agradecer a você que parou um pouquinho para assistir.